Então, galera, bom dia a todos. Começando mais uma aula aí do Antigo Egito, referente ao programa de estudos tutorados número 3, do terceiro bimestre do estado de Minas. Eu já fiz atividade semana 1. Parabéns, garota. Tá adiantada. Eu aula passada. Aê. E o professor Carlos até a semana 3. Agora eu tô só esperando aí até a semana 6, que aí eu já mando com a eles. Parabéns, garoto. Então hoje vou começar aqui, tô junto com o faraó aqui. Vamos começar a segunda parte da aula. O senhor Rafael, que não veio na primeira, nós falamos um pouquinho aqui, vou revisar contigo. O Rafael e para os demais que estavam na aula. Há uma frase de um historiador e que a gente traduz como verdade: o Egito é uma dádiva, é um presente do rio Nilo. Por quê? Você lembra, Rafael, que nós falamos já no PET 1 e 2 da origem dos seres humanos foi no continente africano? Sim. Bem, Não é? você lembra? Então, a gente continua o seguinte: geograficamente, o Egito, o território egípcio está localizado no nordeste da África e ele está em contato com o mar Mediterrâneo. Então, O que é o Mediterrâneo? o mar Mediterrâneo que fica entre a Europa e a África. Se vocês notarem em alguns jornais, eles sempre estão falando a respeito do seguinte. Diga. Portugal fica na Europa? Portugal fica na Europa. Então por isso que eles andavam no mar e com cabo de escravo. Isso. Portugal já está em contato com o Oceano Atlântico, o mar Mediterrâneo. A gente está falando a respeito disso. Muitos africanos, muitas pessoas do continente africano, e isso é atualidade, para escaparem de regimes autoritários, de fome, da sede, para conseguir emprego, conseguir melhor condição de vida, eles se sujeitam a atravessar o mar Mediterrâneo a bordo de barcozinhos muito ruins, para chegarem à Europa. Isso aí é uma notícia que está sempre nos jornais. Então, esse mar Mediterrâneo aí. Quando essas pessoas pegam uma boa, atravessam o mar, fica mais dias dentro desse canoa. Isso. Então, eles tentam Nós temos um cruzeiro que tirar uma dentro do mar desse. É complicado porque eles chegam lá e eles pedem asilo, Então é uma forma de tentar, a ONU tenta ajudar também, a Organização das Nações Unidas, cada um tentando de uma forma. E outra coisa, a gente falou semana passada sobre o Rio Nilo, que acho que é o segundo maior rio do mundo, perdendo só para o nosso rio Amazonas. E os rios, pessoal, eles sempre correm em direção ao mar. Eu já vi isso na praia quando eu viajei, professor. Eu notei isso, que o riozinho que tem lá vai direto pro mar. Eu notei isso já. Professor, uma pergunta: como é que a água doce não mistura com salgado? Eu acho que chega a misturar sim, mas é essa forma toda da nascente até chegar lá e volta, passa pelo lençol freático e essas partes certinhas que eu não vou saber te explicar direitinho. Professor, Oi. O senhor estava lá naquele show, aquela música da aula, Qual? do rock. Do rock? Ah, você fala no Instagram? Ah, Ô professor, entendi. Oi, fala, Murilo. o rio corre para o mar mais próximo ou para o mar exato que ele tem que ir? É o mais próximo. Vou dar um exemplo. O Rio São Francisco, ele nasce no norte de Minas aqui, mais ou menos. Ele vai em direção... Oi? Rio São Francisco, não ouvi falar. O Rio São Francisco, depois digite aí, Maria Fernanda, no Google, Rio São Francisco. Ele vai chegar até ali a divisa entre Sergipe e Alagoas. Ele passa pela Bahia. Quem passa de avião consegue ver os filetes lá do Rio São Francisco. É muito bonito aí de se ver, é bem legal. Deve ter mais de 2 quilômetros. Sim. Então, galera, o Rio Nilo, ele saía das partes mais altas do Egito,
descia até chegar ao mar Mediterrâneo. Essas duas partes, estou só relembrando com vocês, a parte mais alta do Egito, composta pelas montanhas, o Alto Egito, e a parte mais baixa, mais plana ali mais ou menos, o Baixo Egito. Os grupos de pessoas, né, as aglomerações, naquele tempo a gente podia ter aglomeração, né, não tinha problema de coronavírus, eles começaram a se juntar, morar próximo ao rio Nilo, né? Por que eles se localizavam próximo ao rio Nilo, galera? Vocês lembram que eu falei com vocês a respeito do solo? Para poder... Isso, o solo do Egito, ele não é tão fértil que nem no Brasil. Se vocês já ouviram falar de Pero Vaz de Caminha, quando aqui chegou em 1500, ele escreveu uma carta para o rei de Portugal dizendo que tudo aqui se planta, se dá. No Egito não. Então eles precisavam ficar próximo às águas do rio Nilo, primeiramente para se hidratar, segundo para ter condição de plantar alguma coisa, de ter um solo mais fértil. Então esta é a natureza, é a geografia daquele lugar, daquele solo, né? E à medida que essa aglomeração aumentava, o grupo de pessoas aumentava, começou a se formar o quê? Os nomos. Era o grupo de pessoas, aquela aglomeração, os nomos. E sempre uma pessoa se destacava, fosse pelo seu conhecimento da natureza, a sua liderança natural, a sua forma de lidar com as pessoas. O líder eram os nomarcas, líderes dos nomos, que se localizavam próximos a Rio Nilo. Vocês acham que a convivência entre esses nomos era pacífica, galera? O que vocês acham? Quem mais? Quem acha diferente? Falem comigo. Eu acho. É? Pessoal, online agora está uma amigona minha chamada Shirley. Ela é lá de Belém do Pará, formou junto comigo em História. Todo mundo manda um beijo para ela aqui, ó. Um beijo para Shirley. Ô, Shirley. Beijo. Ela formou junto comigo em História. A gente está tendo aula aqui de Egito Antigo, falando um pouquinho aqui sobre as características, sobre a geografia do lugar. Galera, esses nomos, eles nem sempre conviviam bem. Rolava uma disputa, rolava uma brigazinha, um atrito, uma alfinetada. Oi, fala, Fabiano. É uma brigazinha, ou é tipo assim, briga, tipo uma mini guerra? Uma mini guerra mesmo, porque eles brigavam pelos solos mais férteis, né? Tudo movido pela fome. É porque não tinha dinheiro, né? Porque se o terreno é dos reis, por que o João foi querer ter sem pagar nada? Não pode. Professor, você tá gravando a tela também aí ou tá gravando nós falando e o senhor? Tô gravando todo mundo, pega o som de vocês também. Ah, tá, não tá gravando na tela não, né? A câmera de vocês está desligada, tá pegando só eu aqui. Mas quando voltar a aula presencial eu vou filmar, hein? Vou deixar a câmera lá para filmar, para pegar vocês. Não. Deve que essa Shirley aí, ó, você já viu a Shirley da Chiquiti? Já vi. Deve ser boa igual ela, né? Ela é gente boa e super inteligente. Ela é super viajada. Ela já foi no Egito. Ela tá. Acho que tá online, já foi no Egito, ela tem foto. Pra me levar junto, velho. Ela conhece o Egito todo. Viu? Ou melhor, leva a turma toda. Isso. Faz uma viagem turística. Vai dar só mais de 30 mil, né? Pessoal, voltando aqui à aula. E nesse período todo, olha lá, ela falando aqui, Egito, tudo de bom. Ela tá assistindo a aula conosco aqui. Nesse período, pessoal, paleolítico, neolítico, vocês lembram que a gente estudou no segundo bimestre falando a respeito? Sim. O que aconteceu com o homem naquele período, as descobertas que ele teve? Ele aprendeu a dominar o fogo, aprendeu Dominar o povo.
E isso, plantar. também, agricultura, né? Ele deixou de ser nômade, começou a sedentarização. Então, um lugar só. Isso. Não, chama. Inventário. Ele começou a se fixar a terra, mas ele também começou, pessoal, a dominar a metalurgia, né? Usava o ferro, ele começava a moldar e criar ferramentas para trabalhar. Uma enxada, por exemplo, eles começaram a ter a enxada, já poderiam manusear o solo, coisas que eles não faziam antes. Agora eles podiam manusear o solo. Eu quero complicar. O sorvete, a pessoa mexendo com ferro, o que ela faz? Ela põe aqueles óculos, ela põe proteção. E aquelas pessoas que antigamente não tinha nada. Não tinha, era debaixo do sol. Era debaixo do sol. Isso. Você, por exemplo, imagina que está mexendo com ferro quente, não tem nem uma mão, uma coisa que se corta um pedaço do dedo. Complicado isso aí, tá certinho, Fabiana, é isso mesmo. E então eu coloquei aqui, ó, produzindo ferramentas, o fogo, a sedentarização, começaram a construir moradias e domestificar animais. Um dos animais, camelo. Não, cavalo. Isso. Ô, professor, posso fazer uma pergunta? Até duas, faça. Por que os caras metem a casca nas costas? O camelo, ele se desenvolveu numa terra muito seca. Quando eles têm, parece que eles têm ferrada, meio quebrado. Aquilo ali é como se fosse um reservatório de água para ele. Por isso que o camelo consegue ficar dias sem beber água. E sem comer? Não, comer ele come, mas a água ele conseguiu se desenvolver bem. Entendi. O senhor já andou de camelo? Dromedário, que é um primo do camelo, lá em Natal. O professor, eu vou te dizer uma coisa. Rapaz, o camelo é melhor para tratar, porque tem as duas formas, aí você fica no meio. Agora o outro não, o outro você fica meio que equilibrando. Isso mesmo. Imagina correr isso daquele. Pessoal, e qual foi outra coisa que eu falei com vocês agora no segundo bimestre a respeito do tempo? Isso. Eles começaram os egípcios a olhar o sol no céu, a duração do dia. Eles começaram a se orientar, né? Saber o norte, olhar as estrelas, né? Eles se tornaram bons astrônomos, né? Os egípcios, eles eram pessoas estudiosas. Os egípcios, há 6.000 anos atrás. Agora eu quero saber o 6º ano no século 21. Se estão estudando. Sim. Isso é bom. Eu tô mais vendo do que estudando. E os egípcios... Ô, professor, dá de assistir bem na... Tô vendo aqui. Os egípcios se tornaram bons astrônomos, criaram um calendário de 365 dias. E por que era importante ter um calendário e saber olhar as horas, pessoal? Para saber o tempo de colheita e de plantação. Aê! Muito bom, parabéns! Eles tinham também que visar a sua segurança, porque como eles moravam próximos ao rio Nilo, né, as cheias do rio poderiam matá-los. Tinha que matar tudo que eles plantou. E isso destruiu o que eles plantaram. Então eles... Oi? Então não entendo. Se eles sabiam que no rio, na cheia, podia matar eles, ele tinha que ter pelo menos, não no fundo, ele tinha que ter pelo menos uma distância. Mas cada um fazia de uma forma, uma distância, por isso que corria esse risco. Então eles tinham que saber quando era a melhor época do ano para plantar os grãos, qual a melhor época do ano para colher os grãos, então qual a melhor época do ano para tudo, para se afastar da região. Eles olhavam tudo aquilo ali. E eles aprenderam a construir diques, barragens, canais de irrigação e reservatórios. Isso que o Fabiano falou aí, ó, o canal de irrigação. Eles poderiam plantar um pouquinho mais afastado das margens do rio Nilo.
Com os canais de irrigação eles levavam. Outra coisa, com os reservatórios de água, eles poderiam morar um pouco mais afastado do rio Nilo, porque a água chegava até eles. Eles tinham o que beber, eles não tinham que andar grandes distâncias, eles poderiam se manter seguros. Então tudo isso aí contava, beleza? Professor, se eu parar de pensar, o rio, ele é reto. Assim. Ele na lateral dele, ele se pegando assim, e cavando tipo uns corredores assim, para a água e até a casa. Dava mais trabalho, porque era mais segurança, né? Sim, com certeza. Mas pessoal, apesar de tudo isso aí, ainda tinha essas disputas que eu te falei entre os nomos, e nós tínhamos, não existia, não havia a unidade territorial. Pessoal, o que é uma unidade territorial? Quando você olha o estado de Minas, não parece uma bruxa de lado, de perfil? A forma do estado? Não lembra? Deixa eu ver se tem alguma foto. É tipo mapa. É tipo mapa. Tipo mapa, isso mesmo. Vou ver se tem alguma foto aqui pegando. Aqui, ó. Achei aqui, ó, do 9º ano. Aqui tá Portugal e Espanha. Aqui é a unidade territorial de Portugal. Ou seja, tudo isso aqui pertence a Portugal, esse outro aqui pertence à Espanha. A unidade territorial aqui, ó. Pessoal de casa, vocês conseguem ver aqui, estou mostrando para eles também, né? Nós parava até 7 quilos, né? Em comparação com a Espanha. Sim, então foi necessário que alguém destemido que unificasse tanto os reinos do Alto Egito e do Baixo Egito. Menés foi essa pessoa. Ele conseguiu unificar. Então tudo aquilo ali, todo aquele pedaço de terra se tornou o Egito. E Menés se tornou o primeiro líder. Egito, então a gente fala do faraó, foi o primeiro faraó, foi o senhor Menés em 3150 antes de Cristo. Ele centralizou o poder. Ele centralizou. Ok, ele é o poder. Nessa época. Oi? Imagina se a gente tivesse nascido nessa época, de Egito, Roma, a gente tá Seria diferente, a gente estaria trabalhando e não falando aqui na internet. Falando e trabalhando, galera, eu estou relembrando aqui com eles e bom, estou ensinando para o Rafael também. Mão de obra. Rafael, você acha que a mão de obra lá no Egito Antigo era que nem hoje? Contratado, né? Carteira assinada, 13º, domingo, feriado. Como é que era naquele tempo, será? Deve ter trabalhado, não tinha nem esses trem de assinaturazinha, não tinha férias, trabalhava sem parar. Isso mesmo. Nós tínhamos duas formas de trabalhar naquela época. A primeira eram os camponeses, então as pessoas responsáveis por trabalhar no solo, plantando, colhendo, e os escravos. Só que, isso aqui eu tenho que deixar bem claro para vocês, se cair essa pergunta na prova, vocês têm que saber. Professor? Oi, diga. Fala, Fabiano. Você está me escutando? Estou escutando. Eu não estou escutando ninguém. Não? E eu já vi essa chamada e faltei. Ué, por que será? Ô, Fabiano. Liga o microfone. Oxi. Aí saiu de novo. Pessoal, a escravidão naquela época, ela era diferente do que foi feito aqui no Brasil em 1600, em 1700, até 1800. Durante 300 anos nós tivemos aqui praticamente escravidão por uma etnia e por raça, que foi no Brasil. Lá no Egito, a escravidão era por dívidas ou, o principal, prisioneiros de guerra. Era mais prisioneiros de guerra mesmo. Por que, professor?
o momento que Menes, o primeiro faraó, unificou todo o território, eles tiveram uma expansão, eles conquistaram territórios próximos ali e pessoas, grupos de pessoas moravam ali. Então eles foram conquistados, eles foram obrigados a vir para cá e trabalhar à força, trabalhar na terra, sendo açoitados pelo chicote da galera, dos egípcios. Outra coisa que é interessante, pessoal, forma de governo. Como que é a forma de governo do Brasil? Você lembra, Fabiano? O Fabiano saiu. Saiu? Aqui mostra. Acho que saiu. Aqui mostra ele online. Professor, manda ele fechar o aplicativo de novo e entrar. Mas tá aqui, ele consegue depois assistir a aula. Olha lá, ó. Ixi, Fabiano, deixa eu escrever para ele aqui, ó. Se você quiser, eu estou gravando a aula e você assiste depois, porque não tem muito o que fazer nesse momento, ok? A forma de governo, galera, vamos voltar para a aula aqui, ó. É teocracia, né? O Brasil, quando nós falamos do nosso país na atualidade, é a democracia, é a população que através do voto escolhe seu governante. Naquele tempo não, Deuscracia, poder, então o poder que emana dos céus. E o faraó, ele era visto como a representação carne e osso de Deus vivo na terra, né? A gente aproveita para falar o seguinte, a religião do Antigo Egito, eles eram politeístas. Quando a gente fala poli, você sabe o que significa poli, galera? Eu sei. Diga. Adora mais um Deus. Isso. O exemplo que eu dou para vocês é igual o poliesportivo, não é? Dá para jogar vôlei, futebol, basquete, queimada, qualquer esporte dá para brincar. Politeísta também, eles tinham mais de um Deus, né? E eu achei interessante aqui, é o seguinte, o Ra, R-A e o acento agudo era o Deus Sol. Eles faziam a divindade para o Deus Sol, sacrifícios, oferendas, qualquer coisa para o Deus Sol. E Horus era o Deus dos vivos, então o faraó também era conhecido na parte da religiosidade como Horus. Beleza? Outra coisa aqui que eu tenho que colocar também, como maneira como confirmar, né, esse poder, né, essa divindade na terra. O casamento entre irmãos era muito comum, casamento entre irmãos, porque consanguíneos, mesmo sangue de Deus, né? Então, na visão deles, então era interessante permanecer entre a família e não se misturar com os pobres mortais, né? Nós temos uma figura, a imagem do faraó muito romantizada, muito bonita, que é de Hollywood. Os filmes mostram os homens esbeltos utilizando aquelas maquiagens, esse chapeuzinho que eles usavam aqui e tal. Só que eles apresentavam muitos problemas físicos por conta desse casamento com irmãs que eles possuíam aí, o lance dos gêmeos consanguíneos e tal. Quando a gente lê mais a respeito da história dos faraós, os especialistas costumam falar mais a respeito sobre isso. Pessoal, economia. A base da economia egípcia era a agricultura, não podia ser diferente, não tinha como ser diferente. Era a economia, era o que plantava. Professor, então eles tinham moeda lá, R$100, R$50, nota de 20. A questão, pessoal, nem é tanto o dinheiro. Eles faziam muitas trocas
de produtos, os seus excedentes, né? Então, por exemplo, o Murilo plantou ali no nomo dele muito arroz, né? Sobrou, né? Porque a população comeu, né? E tinha disponível, mas a Maria Fernanda plantou feijão, sobrou também. Então eles trocavam entre si, era isso que funcionava. Então foi isso, e a troca que eles faziam, o meio de transporte era o fluvial, né? Que era através do Rio Nilo, os barquinhos, eles iam remando com seus barquinhos cheios de coisinhas para trocar de alimentos e tal, né? Então, não tinha moeda definida naquela época. Eles não tinham um banco central, eles não tinham uma política, ministro da Fazenda, eles não tinham uma constituição igual nos dias atuais para definir o padrão. A moeda de vocês será o real. Eles não tinham isso aí. Então, não tinha moeda definida, era mesmo a troca entre os alimentos de um lado para o outro. Então essa é a economia, galera. Trigos, frutas, cevada, entre outros grãos aí que eles plantavam. Sociedade. Agora os componentes da sociedade egípcia. Vamos lá. Formado aqui no teto, galera, os faraós, né? Ou o faraó, no caso, da sua dinastia. Os sacerdotes, né? A turma que era da religião, os sacerdotes, aqueles que ficavam bem próximos ao faraó, os nobres também, pessoas da alta classe com mais condição, né, melhores moradias e tal, os soldados do exército, né, egípcio, que faziam a defesa das terras egípcias, escribas, galera, escribas. E aí, o que seriam esses escribas? Escribas eram as pessoas do reino egípcio responsáveis por ler e escrever. Eles tinham acesso à leitura e à escrita. Professor, mas e a população, o resto do povo? Ninguém tinha escolaridade, ninguém ia para a escola, só essa classe. Os escribas, eles ficavam por conta, eles ficavam responsáveis por escrever os feitos do faraó, as histórias, né, as ações praticadas pelo faraó, né? Se vocês entrarem no Google e ver lá a escrita daquele tempo, uma das formas que eles tinham do alfabeto deles era o hieróglifo, né? Que era baseado em imagens, desenhos, figuras, né, para representar as letras e tal. Eram os escribas quem escreviam, quem eles faziam tudo aquilo. Depois os comerciantes, né, a pessoa que fazia as trocas comerciais que eu falei agora há pouco. Os artesãos que faziam as roupas, chinelos, os sapatinhos improvisados naquele tempo. Que mais? Os camponeses, a turma que plantava, e os escravizados na base da pirâmide, que não tinham valor algum, que viviam só por conta de trabalhar 7 dias da semana de sol a sol. Praticamente não havia mobilidade social. Sabe o que isso significa, pessoal? Ou significava, né? Vocês sabem? Não entendi. Quando praticamente não há mobilidade social. Não. Por exemplo, Murilo, vou dar um exemplo aqui. Murilo, o que seu pai faz? Alguma profissão? Marceneiro. Marceneiro. Murilo vai ser marceneiro. Mas o Murilo estudou, foi para a faculdade, formou. Vai ser marceneiro. Muito difícil ele mudar aquilo ali, vai ganhar só aquilo ali, não vai mudar nada. Então a sociedade egípcia era muito fechada, inflexível, difícil de subir, de ascender socialmente. Era isso aí, galera.
Depois eu vou escrever a respeito disso, né, para vocês um resumão sobre isso aí, né, essas coisas que eu estou falando para vocês. Eu falei a respeito da religião, né, que eles eram politeístas, crença em vários deuses e zoomórficos. Vocês já viram desenhos animados em que os personagens têm cabeça de bicho, mas eles falam, eles andam que nem pessoas? Vocês já viram isso? Já, em Scooby-Doo. O Scooby-Doo, por exemplo. O Scooby-Doo ainda é o desenho do cachorro, por exemplo. Mas se tivesse só a cabeça do cachorro e o corpo de homem, a gente chama de zoomórfico. São deuses simbolizados por animais. São deuses. Eu vi alguma coisa, não lembro onde, professor. Mas tinha umas babas com cabeça de cachorro, alguma coisa assim. Tem. Os deuses, se vocês verem lá o Horus, o Ra, eles são simbolizados sempre com uma figura de a cabeça de um bicho e o corpo de homem. Eles falam, eles andam, mas zoomórfico por conta disso. Os egípcios também, galera, isso aqui é interessante, eles também acreditavam em vida após a morte. Eles acreditavam nisso. Por que existiam as pirâmides, galera? Pirâmides do Egito, né? Ainda as únicas maravilhas, as 7 maravilhas do mundo que ainda estão de pé. Mundo antigo. Não era para enterrar coisas valiosas como os faraós, não sei? Aquilo, pessoal, nada mais era para colocar os corpos, né? E para enterrar. Aquilo ali era uma tumba. Só que eles levavam consigo ouro. Sim, eles levavam ouro, eles levaram muitas coisas para quê? Quando voltasse da morte, as pessoas encontrassem a sua riqueza, encontrassem tudo ali bonitinho e pudessem voltar, né, a agir, a trabalhar e fazer as coisas. Ô professor, Oi. Eles eram tipo assim, eu vou, mas meu ouro vai junto. Isso mesmo, eu estou procurando Ninguém vai aqui. ficar com ele não. Eu estou procurando aqui, pessoal, no livro de vocês, no livro que nós vamos seguir, né? Nós vamos seguir. Achei aqui. Eu vou mostrar para vocês. Olha aqui em verde. Vocês conseguem ver? Vocês conseguem ver aí, pessoal? Quem está olhando pela câmera? Sim, eu tô conseguindo. Consegue ver, né? Aqui em cima é o mar Mediterrâneo. Olha o mar Mediterrâneo aqui em contato com o Egito. O que mais? Olha só. Esse aqui do lado, onde está todo verde, ele é o Rio Nilo. Olha só o rolê que ele dá até chegar no mar Mediterrâneo. Ele dá toda essa volta aí. Assim, as pessoas começaram a ficar nessa região que está toda verde. Deixa eu mostrar para o pessoal de casa. Deixa eu trazer o farol Fabiano para cá. O Fabiano que nesse momento não está assistindo. Olha aí, para você estar acompanhando a aula conosco. Eu vou postar também no YouTube, se tudo der certo, né? A gravação aqui. Então, galera, isso aqui era o rolê do Rio Nilo. Estou tentando achar algum negócio para ler para vocês. Olha aqui, aqui é a pirâmide da sociedade que eu li agora há pouco para vocês, Quem ficava em cima? Faraó. Ele era a encarnação do Deus vivo. Embaixo tinha os nobres, os sacerdotes, o exército, os escribas. Aqui embaixo no meio, nós já tínhamos a população mais simples. Começavam já os camponeses, comerciantes. E aqui embaixo chegava os escravos, né, lá, muita gente trabalhando para dar conta de sustentar tudo isso aí, né? Eu queria ver aqui, essa aqui é a letra que eu falei para vocês, os hieróglifos. Olha aqui, isso aqui é a letra deles, tá vendo as figuras? Sim. Essas eram as figuras, os hieróglifos
da galera. Deixa eu mostrar para o pessoal de casa que nos acompanha também. Aqui a imagem, ó. Vamos ver se eu estou conseguindo mostrar certinho para vocês. Os hieróglifos do nosso livro didático. Esse aqui. Farol, Fabiano, volta para cá. O que mais que eu estou vendo aqui? A importância da religião, né? Vocês deveriam assistir aquele filme A Múmia. Cara, é muito bom. Eles falam sobre os livros dos mortos, o livro dos vivos, né? E a mumificação dos corpos, galera. Eles tinham toda uma estratégia para preservar os corpos. Eles tinham um material feito para passar em todo o corpo da pessoa, um local certo que eles retiravam a maioria dos seus órgãos internos e colocavam em escopos. Tá vendo igual esse aqui do lado, ó? Eu tô mostrando para vocês aqui, ó. Isso aqui é um escopo, né? E, ó, minha amiga Shirley falou aqui, ó. Deuses do Egito também é um filme bem legal, ó, para vocês assistirem e aprenderem mais sobre isso aqui. Eles tiravam os órgãos internos, colocavam em escopos diferentes, próximos ao corpo mumificado, e deixavam somente o coração. Olha lá, aqui eles mumificavam, tá vendo aqui do lado, ó, visando preservar o corpo, para que quando a alma voltasse, eles tivessem perfeitas condições para agir e andar sobre a terra, né? Isso é bem interessante. Agora, galera, olha que interessante. Ao trabalhar na mumificação, os egípcios adquiriram importantes conhecimentos a respeito do funcionamento do corpo humano, permitindo o aperfeiçoamento da prática da medicina. Imagina só, eles começam a sempre mumificar determinadas pessoas de certas classes. Não era todo mundo, né? Então, eles começavam a pegar esse conhecimento da medicina, escreviam livros, né? Na sua linguagem demótica ou hieróglifa, né? E segundo a crença egípcia, os mortos eram julgados pelo deus Osíris, né? A imagem da seção Olho Vivo, extraída do livro dos mortos, representa esse momento. Olha aqui, galera, que interessante. Isso aqui foi extraído do livro dos mortos, né? É da cultura egípcia, tá vendo? Aqui nós temos os momentos, a numeração. Isso aqui, galera, é o livro didático desse ano de vocês, o 6º ano, ó. É o livro didático de vocês. Esse livro tá lá na escola disponível. Quem tiver interesse, né? O livro tá lá. Eu peguei esse livro na escola para quem tiver interesse aí, para acompanhar e saber a respeito, né? Deixa eu ver aqui. Eu falei que o deus Osíris julgava os mortos pelo peso do coração. Durante o julgamento, o coração do morto, né, representando seus pensamentos e atos, era depositado em um dos pratos de uma balança. No outro, colocava-se uma pluma, símbolo de equilíbrio e da norma. Se o coração fosse mais pesado que a pluma, significava que sua vida não tinha sido justa. O morto era devorado por Amut e sua memória destruída para sempre, né? Então isso era na crença egípcia, né, um julgamento baseado no peso do coração. Por isso que era o único órgão que não era retirado do corpo. Todos os demais permaneciam nos escopos, como falado anteriormente, próximos ao corpo deles. Pessoal, eu tenho mais uma coisa para falar para vocês a respeito do Egito aqui. São os períodos. O período do Antigo Egito ele é dividido em 3. Vamos falar a respeito aqui do primeiro, o Antigo Império, 3.200
até 2300 antes de Cristo, época da conclusão da unificação do Egito. A capital foi Tinis e depois transferida para Mênfis. Atualmente essa Mênfis se chama Cairo. Entre 2700 e 2600 antes de Cristo foram construídas as pirâmides, ok? Médio Império, 2000 a 1580 antes de Cristo. Os faraós reconquistaram o poder que estava enfraquecido por causa dos nomarcas, os líderes dos nomos. Eles tiveram que enfrentar realmente esse perigo dentro do próprio império, porque lógico, alguns ali com seus nomos foram crescendo cada vez mais, eles queriam mais poder, eles queriam desafiar o faraó. Alguns não se importavam com a crença deles, do faraó ser o Horus, né? O Deus vivo na terra, eles não se importavam. Entre 1800 e 1700 a.C., que legal, galera, eu separei um material para ler para vocês. Os hebreus se retiraram da Palestina e chegaram ao Egito, né? Eles eram conhecidos como Ixos, povo nômade, invadiu o país permanecendo até 1580 a.C. Aí chega o novo império. Entre 1580 a 525 a.C., houve a expulsão dos Ixos, grande desenvolvimento militar e conquista dos novos territórios. Os hebreus foram escravizados. Olha só, isso aqui, galera, se vocês forem assistir a missa, eu não sei a época do ano, o padre Wellington, escutar ele falando, ele fala muito sobre os hebreus, eles falam sobre esse povo que chegou no Egito, né? Eles foram escravizados por volta de 1250 a.C., sob a liderança de Moisés. Olha só, vocês lembram a história de um homem que bate um cajado no solo e o mar se abre? Já ouviram essa história, pessoal? Sim. Não. Maria Fernanda nunca escutou? Não. E a Ana Clara Leão? Já escutou essa história? Dona Sara? Não. Não? Então Moisés, ele bate um cajado no chão. Ele tinha, recebido palavras, de Deus para guiar esse povo através do deserto durante 40 dias até chegar diante do mar. Ele bateu o cajado, o mar se abriu, permitindo que os hebreus atravessassem toda aquela região. Os egípcios que vinham atrás, nervosos, que não queriam perder os seus escravos, com as suas carruagens acelerando, eles invadiram aquele espaço do mar, mas a água caiu, matando muita gente, Essa é a história contada na Bíblia, galera. E eu separei para vocês, no meu manualzinho aqui de história, eu mostrando para o pessoal aqui, meu manualzinho de história, página 36, eu vou ler esse texto para vocês, posso? Vamos lá, deixa eu ler isso aqui para vocês, falando sobre Hebreus. A Bíblia é, tradicionalmente, a principal fonte para a história desse povo, dos hebreus, Mais recentemente, pesquisas arqueológicas têm contribuído muito para o conhecimento do passado hebraico. Sabe-se que os hebreus, mais tarde conhecidos como judeus, judeus vocês já ouviram falar, são um povo pertencente ao povo semita. Vocês já devem ter ouvido a expressão que o Hitler, o pessoal nazista, eram pessoas antissemitas, Eles são antissemitas. Então, o semita é o grupo dos hebreus, depois judeus. Por volta de 2000 a.C., Abraão, seu patriarca, vivia na cidade-estado de Ur, na Mesopotâmia. Após realizar um pacto com Jeová, também ou conhecido como Javé, cujo símbolo é o ritual da circuncisão, conforme o livro bíblico do Gênesis do Antigo Testamento, Abraão migrou para Canaã,
uma estreita faixa de terra entre o mar Mediterrâneo e o rio Jordão. Lá, os hebreus dedicaram-se à agricultura e principalmente à criação de animais, pastoreio. Mas o solo, galera, aquela região não é fértil, a região não rola, são pouquíssimas áreas que você planta, dá. Então, o que acontece? A região localizada na rota de comunicação entre Egito e a Mesopotâmia era sistematicamente disputada por diversos povos, então palco de constantes guerras. 3 séculos depois, 1750 a.C., atormentados pela fome, o que eu falei? Não cresce, não dá, não adianta, não tinha o que comer, né? Em decorrente também da grande seca, os hebreus migraram para o Egito, então dominado pelos Ixos, que eu falei agora há pouco, né? Os Ixos invadiram lá o Egito. Após expulsar esses Ixos, os hebreus foram submetidos ao regime de escravidão. Os hebreus eles foram escravizados. 5 séculos depois, liderados por Moisés, os hebreus começaram a reagir a essa situação de opressão. Eles fugiram do Egito com a intenção de voltar para Canaã. Canaã tem muita música. Ô professor, Oi. Uma coisa que eu sei é que isso aí demorou anos. Demorou muitos anos. Canaã, se vocês forem nas missas, vão escutar muitas músicas falando de Canaã, né? Fala sobre hebreus também, né? E esse episódio, galera, da fuga deles do Egito, é conhecido na Bíblia como Êxodo. Durante 40 anos, teriam perambulado pelo deserto da Arábia. De acordo com os relatos bíblicos, durante esse deslocamento, Moisés recebeu de Jeová, ou Javé, no Monte Sinai, 2 tábuas contendo os 10 mandamentos que foram guardados na Arca da Aliança. Quando alcançaram Canaã, encontraram-na ocupada por diversos povos, entre eles os cananeus e os filisteus, também outra civilização que é muito comum, falada pelo Padre Wellington lá na Bíblia, né? Lida na missa. A aliança das diversas tribos hebraicas, sob o comando de juízes, chefes militares como Gideão e Samuel, para a reconquista de Canaã, culminou na fundação do reino de Israel. Pessoal, isso aqui falamos um pouco então sobre o Egito Antigo, a nossa aula de hoje. Ela vai ficar gravada principalmente aqui no Instagram. Vou ver se eu consigo postar ela no YouTube também, aonde for mais fácil para vocês, tá beleza? Eu vou preparar agora algum trabalhinho para vocês para a próxima aula, né? Para começar a valer uns pontinhos aí para vocês. Galera, querem perguntar alguma coisa? Querem comentar a respeito? O que vocês acharam da aula? Legal. Vocês curtiram? Eu também gostei. O 6º ano, galera, esse 2º semestre, ele é muito interessante, é um dos mais legais da história, porque a gente viu esse povo agora, o egípcio, veremos agora os gregos, né? Quem já ouviu falar de Esparta, o 300, aquele filme que o Rodrigo Santoro participou, né? Os 300 de Esparta, Atenas, começou os Jogos Olímpicos lá em 1896 e por aí vai, né? É bem legal isso aí. E depois os romanos, o Império Romano, né? Quando então vamos falar sobre os seus imperadores, sobre Júlio César e essa população toda, até chegar 476, se eu não me engano, que é o fim do período antigo, e começamos com a Idade Média. Uau, eu adoro isso aqui, adoro falar sobre história, adoro ler sobre isso aí, aprender muito mais, e eu espero que eu consiga estar transmitindo isso para vocês. Beleza? Beleza. Pessoal, obrigado aí pela companhia. Então, quarta-feira a gente volta, eu vou preparar um trabalhinho para vocês, tá bom? Tá.
Galera, um abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau. Valeu, galera, que nos acompanhou aqui na aula de Egito Antigo. Valeu!